Boa noite a todos, a todas. É com muita alegria mesmo que nós damos início a mais este mini curso promovido pelo Programa de Literatura e Crítica Literária da PUC de São Paulo. Ficamos muito honrados de receber aqui algumas pessoas que já conhecemos, outras, né, por serem nossos alunos, outras pessoas de fora. Então, é sempre muito bom poder recebê-los, pessoas que já participaram de outros eventos conosco. Então, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais este mini curso, que acontecerá, então, nos dias de hoje e amanhã, né, das 19 até as 21 horas. Eu queria começar, primeiramente, agradecendo a parceria da professora Elizabeth Cardoso, e também a parceria do Luiz, que é doutorando no programa de Literatura e Crítica Literária da PUC de São Paulo, e, acima de tudo, é um pesquisador a quem eu admiro muito. Então, agradeço muito mesmo a ele por vir aqui hoje e compartilhar conosco as suas pesquisas, né, que se centram desde o mestrado nas questões que serão abordadas ao longo desse mini curso. Antes de passar a palavra à professora Beth Cardoso, para que ela possa também dar as suas boas-vindas e apresentar o minicurso e o Luiz, eu gostaria de passar a palavra ao Ademir. O Ademir também é alguém a quem eu agradeço imensamente por estar aqui conosco, porque é quem cuida de toda a nossa parte técnica dos eventos, controle de inscrições, certificados, então essa parte burocrática, e sem ele, então, esses eventos também não aconteceriam. Então, Ademir, eu gostaria muito que você pudesse dar as instruções sobre a questão da lista de presença, explicar um pouquinho como funciona a emissão dos certificados, para que depois, então, a gente passe a palavra à professora Beth Cardoso. Então, Ademir, a palavra é sua. Isso, bom, boa noite a todos, sejam bem-vindos, né? Eu vi aqui na lista de inscrição, professor Diana, nós temos inscritos de todas as regiões do país, né? Inclusive pessoas dos Estados Unidos, né? Da Guatemala, da Argentina, Portugal e Espanha, né? Então, sejam todos bem-vindos. O evento tem duração de 4 horas, né? Então serão 2 horas hoje e 2 horas amanhã, né? O envio de certificado, nós colocamos um prazo máximo, né, de até 30 dias, né, mas certamente nos próximos dias vocês já vão receber o certificado, né, geralmente a gente manda no prazo de uma semana e meia, mas a gente pede 30 dias, tá? Para receber o certificado, além da inscrição, é necessário participar do curso, ou seja, nós temos 2 dias, né, hoje 2 horas e amanhã mais 2, né, então assim, nós vamos passar no decorrer agora do evento, a lista de presenças junto com algumas informações sobre redes sociais, né, sobre o canal do programa, para que vocês possam acompanhar, né? Então, quem tiver interesse, né, em receber em primeira mão todos os nossos eventos, né, professora, é só se inscrever nas redes sociais, né, e também no site de inscrição, que assim que a gente postar, você já recebe, né? E nós estamos fazendo bastante evento, né, com frequência. Então, no chat vai ser colocada assinatura, né, ali, alguns eventos e as redes sociais. Só pedir também, professor, que a hora que estiver acontecendo o evento, para que vocês fechem o áudio, né, para não atrapalhar, para não dar nenhuma questão de ruído, né? E no mais, né, tenham todos um bom curso, né, e passo a palavra agora para a professora Beth Cardoso. Deixa eu só, Ademir, antes de passar a palavra a Beth, gostaria de reforçar esta mensagem do Ademir. Se vocês ainda não nos seguem nas redes sociais do programa, o Ademir colocará aqui os links. Então, quem tem interesse em bons conteúdos da área de literatura, eu convido a nos seguirem no Instagram, no Facebook e também no nosso canal do YouTube. Todos os eventos realizados no programa, eles ficam lá também disponíveis. Então, se você hoje quiser rever alguma parte desse mini curso ou quiser indicar este mini curso para alguém, amanhã essa primeira parte já estará disponível e no dia seguinte disponibilizaremos a parte 2. Então, fiquem muito à vontade para poder
conhecer também esses outros conteúdos que já foram oferecidos pelo nosso programa. Então, agora sim, eu passo a palavra à Beth Cardoso, a quem novamente eu agradeço muito pela parceria, né, não só neste evento, mas em todas as atividades que realizamos aqui no programa. Beth, a palavra é sua. Obrigada, Diana. Sou eu quem agradeço a oportunidade, o espaço, né? Esse momento a gente está conseguindo ter força, ter energia para transformar um momento tão negativo, um momento de tantos desafios, em um momento de aprendizado, de troca de conhecimento, de amizade, né? E até de alegria, que alegria imensa, não é? Para o nosso programa, ver tanta gente aqui de tantos lugares do Brasil. O Ademir está nos relatando que tem pessoas até de fora do Brasil. Isso dá uma alegria enorme, né? Porque o que todo professor quer é isso, a sua sala cheia de gente interessada. Que bom. Sejam todos e todas bem-vindos, bem-vindas ao nosso programa. Eu tenho muito orgulho de estar apresentando aqui esse mini curso, junto com o Luiz Girão. A gente vem gestando esse mini curso já desde dezembro, janeiro, né, Luiz? Pensando, fazendo seleções e chega então essa hora, mas o mini curso, na verdade, é resultado de uma pesquisa já de 6 anos, né? 2 anos de mestrado, 4 anos de doutorado. Está acabando o doutorado, né, Luiz? O Luiz é meu orientando do coração. E então é um curso que está apoiado numa pesquisa muito séria, né? Uma pesquisa, muitos aqui conhecem a qualidade do trabalho do Luiz. E nós então intitulamos o curso Leituras da Imagem e do Objeto no Livro Infantil. Hoje, dia 18, vai ser mais enfocado a leitura de narrativas pictórias e leitura dos livros que ele está selecionando, um deles da Dani, que eu já vi que está por aqui. Que bom, né, Luiz? Essa troca. E amanhã o foco maior no livro objeto, e aí atentar para as leituras da materialidade, né, essas questões que estão assim aparecendo em várias rodas, em vários debates, em vários congressos, e o Luiz tem uma perspectiva bastante particular, porque é justamente esse o doutorado dele, ele está debruçado nessa questão com muita dedicação. E eu vou apresentar para vocês aqui um currículo do Luiz, que a gente foi construindo aqui pelo WhatsApp essa semana. Estou dando esse detalhe porque, ao final, vocês vão entender. Então, Luiz é doutorando do Programa de Estudos Pós-Graduados em Literatura e Crítica Literária, nosso programa, da PUC. Ele tem bolsa da FAPESP, é membro do grupo de pesquisa A Voz Escrita Infantil e Juvenil, Práticas Discursivas, também do nosso programa, certificado pelo CNPq. Também é membro da International Research Society for Children's Literature e da Korean Literature Association, e além de coordenar o grupo de tradução de literatura infantil coreana do Departamento de Letras Orientais da FFLeste USP. Possui diversas publicações em periódicos, focadas nas relações entre literatura e outras artes, além de ter ministrado aulas em cursos de extensão e difusão nas instituições PUC-SP, USP e Universidade Federal da Paraíba. Aí, no final, ele me escreve assim, será que tem coisa demais? Não, tem muita coisa faltando, mas aí vocês vão lá no currículo Lattes do Luiz para acompanhar as publicações, né? E a produção que ele vem desenvolvendo. Luiz, a palavra é sua, que a gente tenha um curso, um mini curso
bastante rico, com muita troca, e que você agradeço demais, mais uma vez, a sua generosidade em compartilhar seu conhecimento e suas descobertas. Obrigada, Luísa. Eu estou por aqui para ajudar no que for preciso. Ai, boa noite. Todos me ouvindo? Queria, em primeiro lugar, agradecer ao programa, né, de Literatura e Crítica Literária da PUC pela oportunidade de falar ao público. Assim, todo mundo que me conhece do programa sabe que eu já falei em alguma aula de alguém ou troquei com algum colega em algum lugar. Então, estar aqui é um momento muito gostoso, muito quente, né? E principalmente ter esse monte de pessoas aqui, amigos, colegas e novos amigos que vão se fazendo, gente do país inteiro. Vi muitos conterrâneos do Ceará aqui, fiquei muito feliz. Então, queria agradecer a Diana, muito obrigado, Diana. Queria agradecer a Beth. Beth, você sabe o que isso significa para mim, muito obrigado. Eu queria dizer, antes de compartilhar até a gente iniciar oficialmente, que hoje eu vou acabar falando bastante e vou acabar deixando um pouquinho mais para a gente abrir mesmo até para algum tipo de troca maior a partir da aula de amanhã, porque eu acho que chegando na aula de amanhã vai ser uma complementaridade da aula de hoje. Hoje, então, eu vou acabar dando uns exemplos sem me aprofundar tanto na leitura de um livro inteiro, por exemplo, né? Mas é isso. Então, quem tiver dúvidas, infelizmente, eu não vou conseguir olhar aqui o chat, mas me ajudem. A gente vai se comunicando. Então, eu vou compartilhar aqui a Eu vou tela. anotando aqui, Luísa, as questões, tá? Fica Tá tranquilo, ótimo. não se preocupa com... Se você quiser ir fazendo umas paradas para ter um feedback, aí eu te dou um breve relatório, tá bom? Ok. Beth, você me disse, chegou aí? Chegou, para mim chegou. Já estamos vendo, Luiz. Muito bem. É uma pergunta que eu faço, será que tem muita coisa mesmo, né? É porque para chegar no minicurso desse, na síntese também do que a gente vai mostrar hoje, foram anos quebrando cabeça. Num bom modo de dizer. Foi muito embate teórico, muito embate prático, e aí retroalimentando. Bom, então esse curso tem esse título, né? Leituras da imagem do objeto no livro infantil. Eu fiz um pequeno Frankenstein aqui nessas partes de discussão. Eu vou iniciar falando o que seria esse livro infantil. Nada do que eu vou falando aqui, gente, vocês têm que tomar por verdade absoluta. É tudo uma sugestão de reflexão, é tudo uma possibilidade de conceituar. Nada disso que tem que ser definido e é a última palavra, até porque conceito e teoria a gente atualiza todo dia. Então, o objetivo, eu vou começar falando o que seria livro infantil, e aí eu vou começar a entrar nas camadas para a leitura de livro-imagem, e amanhã vai ser umas camadas para a leitura de livro-objeto. Então, vamos lá. Eu trago aqui já essa primeira tela, que é do meu livro favorito, que lá, a primeira página dele, a gente já lê o seguinte: e de que serve um livro, pensou Alice, sem figuras ou diálogos? É o primeiro parágrafo desse livro. Esse livro é de 1865. Ele é maravilhoso até hoje, ele é contemporâneo do mundo até hoje, porque ele é basicamente isso. De que serve um livro sem figuras ou diálogos? Essa é uma pergunta que eu faço. Porque nesse momento, quando a gente fala de livro infantil, quais são as imagens de livro infantil que vêm à nossa mente? E aí, quando a gente fala de livro-imagem, quais são as imagens de livro-imagem que vêm à nossa mente? Aí eu pego essa frase da Alice de novo. E de que serve um livro, pensou Alice, sem figuras ou diálogos? Quão comum é encontrar em pais, mediadores, coordenadores, enfim, todos os adultos em volta na sala, perguntando de que serve um livro-imagem, já que não tem palavra? Essa é uma pergunta, não é não? Desafiadora. Porque de que serve, então, um livro que não tem palavra se meu filho não vai aprender a ler? Se meu aluno não vai aprender a ler? Ele está aprendendo a ler. Ele está lendo as imagens do mundo.
Ele lê isso todos os dias. Ele lê isso na forma que você se posiciona em casa, no seu comportamento, nos seus gestos. Mas, enfim, vamos seguindo aqui. Quando eu penso em livro infantil, eu, que sou uma pessoa totalmente mergulhada na teoria do pensamento benjaminiano, de Walter Benjamin, que faço leitura de objeto livre já tem anos, eu fico pensando, né, como que a gente poderia definir isso, livro infantil? Aqui para o recorte de hoje e para esse mini curso, eu vou dar esse conceito, que mais uma vez, é nada fechado. Eu estou usando, já começo falando Codex. Codex, vocês sabem, né? É o livro encadernado. Então, eu estou falando de um formato tradicional, que não quer dizer que isso vai ser uma fixidez. É uma possibilidade de pensar livro. Livro infantil, preferencialmente direcionado ao leitor criança, olha que é preferencialmente direcionado, não quer dizer que é destinado exclusivamente e ponto. Podendo ser constituído, deixa eu tirar isso aqui, ou só por palavras, ou só por imagens plásticas, porque a gente sabe que existem imagens da palavra, ou pela combinatória de palavras e ilustrações, enaltecendo a função mágica dessas textualidades. Aqui eu trago uns exemplos para vocês olharem e pensarem. Bom, se a gente está falando que podem ser livros constituídos ou só por palavras, aí eu trago aqui esse livro da Ruth Rocha, clássico, Marcelo, Marmelo, Martelo e outras histórias. A gente pode eliminar completamente as ilustrações e ler só o texto verbal. Esse é um livro que, constituído só pelo texto verbal, já é o livro. Assim como é o caso da Alice no País das Maravilhas. Se a gente tira as ilustrações, é a mesma história. Quando a gente fala de um texto composto apenas por imagens plásticas, e aqui eu estou apenas colocando imagens plásticas, a gente pensa nesse Ida e Volta de Juarez Machado, que é conhecido como o primeiro livro-imagem brasileiro, a gente tem um exemplo, mas não único, nem exclusivo, nem um único formato. E na combinatória palavras e imagens, a gente tem Onde Vivem os Monstros, que é como se fosse o momento de nascença do livro ilustrado no Ocidente, né? Que é quando Sendak publica isso nos Estados Unidos e isso se torna um fenômeno editorial. E, a partir daí, começam os estudos sobre livros ilustrados, né? Bom, essa é uma conceituação possível, não exclusiva. Daí eu trago diretamente o Benjamin, que é para não ficar só circundando ele, mas usar as palavras dele mesmo. Bom, vou aqui ler o que o Benjamin fala sobre livro infantil. Os autores de livros infantis almejam a participação do leitor na beleza descortinada pela sua obra. Veja que a participação significa que tem que ter uma reação, não é apenas uma recepção. Participação envolve uma performance, envolve um reagir a, envolve um responder a, envolve um colocar-se à disposição de algo e agir sobre isso. Seguindo, a criança consegue lidar com os conteúdos do conto maravilhoso de maneira tão soberana e descontraída como faz com retalhos de tecidos e material de construção, os famosos dejetos e objetos esquecidos do mundo, que é onde elas brincam em cima e transformam isso criando. Ela constrói o seu mundo com os motivos... Alguém falou? Alguém está com o microfone aberto? Eu, churrasco? O que é isso? Agora você tá mutado, Luiz. Alguém te mutou aí por acidente. Pronto. Pronto? Pronto, prontinho, certinho. Obrigado. Por nada. Bom, voltando. Ela que é a criança. A criança constrói o seu mundo com os motivos do conto maravilhoso, ou pelo menos estabelece vínculos entre os elementos do seu mundo. Os elementos do conto maravilhoso, aquilo que eu falei de mágico, né? Então, os elementos do conto maravilhoso, aquilo que é a base do que seria o mito em transformação e entrando em narração. O que está acontecendo na tela? Eu não entendo. Vocês estão vendo isso? Tá parecendo um rabisco azul? Ok, É isso? eu não sei o que é, mas... Alguém deve estar com a sua apresentação aberta e tá com autorização para editar. E aí tá riscando a tela enquanto a pessoa mexe.
Ok. É isso, né? Bom, vou seguir. Uma coisa salva o interesse mesmo das obras mais antiquadas e tendenciosas, a ilustração. Veja que aqui a gente está fazendo 3 citações do Walter Benjamin, que ele faz essas citações entre os anos 10 e 20 do século 20. Ele já está falando desse objeto que não era conhecido como livro ilustrado nessa época, antes de ser conhecido como livro ilustrado. Então ele já chama a atenção para aquilo que é a base para se pensar esse livro infantil. Então essa participação do leitor, né? Os motivos do conto maravilhoso, a ilustração. Quando ele fala da participação, a gente tem que pensar que envolve os sentidos do corpo, para muito além do olhar, já que o Benjamin analisava cinema, já que o Benjamin essencialmente era crítico literário e tradutor literário, né? Então, pensando nessa perspectiva de alguém que olha para esse objeto preferencialmente destinado para esse público. Ai, o negocinho continua aqui, né? Bom, os estudos de literatura infantil contemporânea... Pessoal, Oi? por favor, quem estiver com o microfone ligado, nós pedimos a gentileza de desativar o microfone, por favor. Ok. Voltando, os estudos de livro ilustrado que começaram a acontecer nos anos 70 internacionalmente, nos anos 80 ganhar um corpo teórico, um corpo físico de livros sendo publicados, e dos anos 90 para cá se consolidarem, a gente consegue pensar o livro infantil nessas categorias aqui, que, por exemplo, Sophie van der Linde trabalha, que Maria Nikolaeva trabalha, que Perry Nodeman iniciou trabalhando, e que outras pessoas antes dele também iniciaram trabalhando. Então, a gente teria o que seria primeiro, assim, mais uma vez, não são conceitos fechados, são apenas sugestões, né? O livro demonstrativo ou dicionário pictórico, né, sem narrativa, de caráter mais informativo, então, classicamente enciclopédico, né? O livro-imagem, que é o nosso foco de hoje, né, em narrativa pictórica, eu vou explicar o porquê de pictórica depois, ou seja, sem ou com pouquíssimas palavras, explorando as potencialidades das materialidades visuais plásticas, também vou falar de materialidades com S no final, não no plural, não mais no singular. Livro ilustrado, palavra e ilustração igualmente importantes, explorando as potencialidades das materialidades verbal e visual plástico. Livro com ilustração, que é o clássico Alice no País das Maravilhas, onde a palavra existe de modo independente, onde a ilustração pode estar ou não presente. E o livro objeto, que é esse tema de, sei lá, quantos eventos que a gente vê acontecendo desde 2018 para cá, né? É um tema borbulhante nos estudos literários focados em literatura infantil e juvenil. Eu trago aqui como essa sugestão. São objetos situados entre o livro de artista e o livro brinquedo, explorando as materialidades verbais, visuais plásticas e táteis cinéticas. E aí eu pergunto, né? Mas o que é um livro-imagem? Você falou lá da narrativa pictórica, você falou que ia explicar o que é narrativa pictórica. Aí eu trago aqui para vocês verem assim uma imagem que é como se fosse uma escaleta de teatro, que é o momento que a Suzy está criando o boneco de sombra, que é o objeto da minha investigação no meu mestrado, sombra, quando eu analiso as margens do objeto livro. Veja aqui que ela faz uma escaleta, ela vai colocando cena por cena, a sequência delas, que é basicamente isso que compõe um livro-imagem, é uma sequência pictórica. Então, se a gente tem página 1, página 2, página 3, página 4, é esse encadear que vai gerar o desenvolvimento dessa narrativa pictórica. E por que pictórica? Estou falando pictórica. E quando a gente fala de imagem, a imagem ela pode ser a imagem da palavra, como eu mencionei antes. Então, assim, para diferenciar imagem da palavra e imagem plástica, visual, eu prefiro me embasar na palavra que em inglês é picture, né? Então, quando a gente usa picture, a gente está falando de algo que é visual, plástico. A gente não está falando de an image. Image pode funcionar para verbal, para visual. Quando a gente fala de picture, a gente está falando de algo visual, plástico. Então, pode ser fotografia, pode ser pintura, pode ser gravura.
esse terminho, livro-imagem, ele não é muito difundido, na verdade. Não é tão conhecido assim como isso, né? A gente encontra muito mais quando a gente vai no banco de teses da CAPES. Se a gente coloca livro de imagem, a gente encontra muito mais coisa. Mas aí, no meio desse banco de teses da CAPES, a gente encontra sobre livro ilustrado. Aí você fica, gente, então há uma pequena confusão de termos aqui. Então, na área da educação, comumente é usado o termo livro de imagem. Eu estou dizendo isso não é uma verdade absoluta, mas comumente esse é o termo. Na área das artes visuais, a gente tem livro de artista ou livro de imagens, no plural, imagens. E na área da literatura, a gente encontra esses dois termos aqui, que é livro ilustrado sem palavras e livro silencioso. São dois termos que partem da ideia de que o verbal é primordial nesses livros. Aí eu trago aqui minhas duas defesas embasadas, não é mesmo? Peter Hunt e Uri Shulevitz. Certo é que o termo livre-imagem funciona como uma tradução fiel à expressão inglesa picture book, com esse hífen traduzindo, separando as duas palavras, né? Picture, de imagem, e book, de livro. Referente ao livro com imagens plásticas e sem palavras, ou segundo Peter Hunt, o livro ilustrado puro. Palavras dele. Por sua vez, Uri Shulevitz, que é um grande pensador de criação do livro ilustrado e criação do livro infantil dos anos 80, que é referência assim, de todo mundo que estuda livro ilustrado lá fora, ele diria que o verdadeiro, são palavras dele, verdadeiro livro ilustrado conta a história principal ou inteiramente com imagens plásticas. Olha que contraditório quando a gente pensa em livro silencioso, não é mesmo? Quando a gente pensa em livro ilustrado sem palavras. Fica aqui a dica para pensar sobre o livro-imagem. Ele é esse livro ilustrado puro ou esse verdadeiro livro ilustrado, né? Inclusive, o termo livro ilustrado aqui no Brasil ele tem várias complicações de discussão, mas não é o foco de hoje. Bom, trago aqui para vocês o que seria o primeiro livro ilustrado da história da literatura infantil ocidental, que é uma página do Orbis Pictus, né? Que é a cartilha do John Amos Comenius. E aqui é uma cartilha, não é exatamente um livro narrativo, mas é uma cartilha de ensino do vocabulário, ensino do ABC, ensino das palavras. E nesse abecedário do Comenius, que é do século XVII, ele já coloca assim, quando ele vai falar da imagem plástica. A imagem é um deleite aos olhos e um adorno aos espaços. Porque quando a gente está falando de imagem plástica, que é diferente de imagem da palavra, a gente está falando de uma ocupação de espaço de maneira que a leitura dela vai ocorrer ali naquele instante, daquele espaço ocupado, a diferença da linearidade, da sonoridade da palavra, que cria uma linha, e aí possivelmente pode voltar se ela não estiver encadeada numa sequência de palavras formando frases. Isso. Ok. Obrigada por ter desligado o microfone. Bom, voltando. Aí aqui a gente já tem assim, esse primeiro teste lá no século XVII de pensar a potência dessa imagem enquanto elemento que expressa algo, expressa um significante. Se a gente está falando de significante, não de significado. Significante é aquele que ainda vai ganhar o significado. Então a gente tem aqui, só de olhar assim, dessa cartilha do século XVII, a gente tem a expressão verbal, como se fosse descritiva, e a expressão visual, como se fosse também descritiva. Só que nessa descrição visual, se tirasse o verbal, ela poderia ganhar outras e outras e outras possibilidades. Mas na relação dela com a palavra, que é uma coisa que existe no livro-imagem, porque todo livro-imagem tem um título, a gente mantém um vínculo aqui que equilibra essas possibilidades. Daí eu trago aqui também um exemplar de um dos primeiros livros assim a introduzir a imagem tão importante quanto o texto lá do século XVIII, que é esse livro do Thomas Bewick, né? Eu coloco aqui contextos visuais em posição central. Então a gente está vendo inclusive aqui uma escolha editorial já pensada em como pensar esse livro, ou seja, a diagramação, o design antes do design, né? A gente está pensando na diagramação de como colocar essas imagens. Veja que essas imagens, elas são coladas na página, né? Elas são diferentes da página onde está impresso o texto verbal.
Então, elas são decididas para ser colocadas ali. Há uma decisão de centralidade dessas imagens e o texto verbal vem embaixo. Então, significa que elas são quase como se fosse o que a gente conhece hoje como capitulares. Então, elas são como se fosse uma chave de leitura para o texto verbal. Aí a gente está vendo uma inversão. E aí eu trago para vocês aqui o que seria, eu chamo de mini conto plástico, que é eu não vou dizer que seja o primeiro, mas é um dos primeiros criadores de narrativas pictóricas que a gente tem na história do Ocidente, que é o Stanley, no Contos Sassarrá, que é um livrinho de vários mini contos plásticos da França. E a gente tem essa história aqui do o fim horrível do Bazug, né? Que é esse pássaro. Então, a gente tem esse título e a gente tem essa sequência de 3 páginas. Nessas 3 páginas, a gente tem cada uma sequência de ações. E a gente, no Ocidente, lê como? Da esquerda para a direita, de cima para baixo. Então, quando a gente vai olhar para essa sequência, que eu que numerei, tá? Eu que botei 1, 2 e 3, para a gente seguir na sequência como tá as páginas, a gente vai ver qual é exatamente esse fim horrível do Bazug. Bazug a gente assume que é quem? O pássaro. O fim horrível é desse pássaro. Mas por quê? Aí a gente vê a sequência de ações pictóricas, na sequência narrativa desse virar dessas páginas, na sequência dessas imagens, uma encadeando na outra, para chegar no triste fim. Então, a gente tem esse pássaro que encosta nesse copo, ele namora um pouco com a bebida, ele prova uma bebida, toma inteira, gostou, vai para os próximos copos. Até que ele se embebeda, dá uma piloura aqui, nesse risquinho dele aqui, todo se tremendo, fica duro e morre. Ou seja, bebeu até morrer. Esse foi o triste fim do Bazug. Essa foi a interpretação que eu fiz. Mas vejam que está sugerido no título o que é que vai acontecer na narrativa pictórica. E essa narrativa pictórica acontece na sequência de imagem numa única página e na sequência de páginas uma atrás da outra. Aí eu trago mais um exemplo desse mesmo livro, também do final do século XIX, também do Stanley, que chama Le Plus Vêché de Trois, ou seja, o mais apressado dos 3. Aí, assim, são essas 2 duplas, aliás, são essas 2 páginas, cada uma com uma série de ações. E aí a gente tem a informação, o mais apressado dos 3. Aí a gente conta quantos personagens tem. 1, 2, 3 personagens. Um cachorro, um gato e um menino. Quem é o mais apressado? Essa é uma decisão que a gente vai ter que tomar, porque no final a gente viu que está equilibrado, mas no final quem ficou com pão? Será que quem ficou com pão foi realmente o mais apressado? Até a gente ver na perspectiva, o gato e o cachorro vêm na mesma velocidade e chegam no garoto na mesma velocidade. Quem será que foi o mais apressado? Fica sugerido. Aí a gente vê a potência daquilo que estou falando do elemento mágico entrando aqui e alterando essa sequência de imagens numa mesma página e na sequência dela. Vocês estão fazendo a leitura que eu estou fazendo também? Da esquerda para a direita, de cima para baixo. Então, garoto aqui, garoto com os cachorros e o gato chegando, cachorro e gato em cima do menino, o menino levantando o pão para eles não pegarem. Depois ele vai esconder o pão do cachorro e o gato já está lá lambendo. Ou seja, quem é o mais apressado? Aqui eu trago para vocês uma coisa bem exercício, tá? Bem exercício mesmo, para pensar a leitura de uma página de um livro-imagem, uma única página. Como que a gente faz essa leitura de, por exemplo, uma página como essa daqui? Essa aqui que a gente pensa aqui na esquerda de vocês, certo? Aí a gente chega aqui na sequência pictórica 1. A leitura tradicional ocidental, de cima para baixo, da esquerda para a direita. Só que quando a gente faz leitura de imagem plástica, a gente não faz a leitura linear apenas. A gente faz a leitura circular. Então, vocês veem aqui que eu coloco um círculo em movimento, ou seja, ele não para de circular, mas eu sigo a linearidade da leitura das palavras, de cima para baixo, da esquerda para a direita. Então, a gente segue isso, essa lógica linear, sendo alterada, o que, dentro da minha dissertação de mestrado, eu vou chamar de dialética. Ela vai sendo alterada pela circularidade da imagem plástica. Então, vocês veem que lá do lado eu ainda coloco circular, 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 muito mais importante. Eu marco que é circular, inclusive, nos 4 cantinhos do círculo. É circular, essa leitura tem que ser circular, porque senão a gente não acompanha todos os elementos que são lançados na nossa direção. Tudo bem? Dando sequência.
Gente, no final eu achava que o tempo ia ser... Mas o tempo está voando aqui. Vai dar certo. E aí vocês estão vendo que eu estou trazendo já um histórico em silêncio. Eu estou trazendo esses elementos históricos do livro-imagem sem dizer, olha, isso aqui é tal coisa, isso aqui é tal. Eu já trago eles como exemplo para vocês verem como isso vai sendo pensado. Aqui eu trago o Lindy Ward, clássico nome dos estudos de livro-imagem, com Godsman, no capítulo O Pincel. Então a gente tem o pincel, sabendo da história, né, que é esse cara que quer ser artista e que vende a alma para o diabo para se tornar artista. Então, é muito enigmático o fato de o capítulo se chamar O Pincel. E aí a gente vê como é que são as páginas duplas desse livro de 1929, né? A gente vê aqui, né? Usando a técnica da xilogravura e a técnica do espaço ocupado na página. Então, ela ocupa primeiro um grande espaço, depois ela vai diminuindo, 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 e ela concentra a ação. Nesse concentrar a ação, a gente presta atenção no personagem. A gente deixa de prestar atenção no entorno do personagem para prestar atenção nele. Tanto que aqui, que tem o número 5, a gente está de frente para o personagem. Então, a gente está olhando esse momento dele. Só que antes, na 4, a gente estava na perspectiva dele, olhando para o horizonte dele. Que técnica é essa? Cinema. A gente está aqui utilizando da linguagem cinematográfica na produção de um livro que narra a história desse homem que vende a alma, que é clássica história do... né? Nunca ninguém leu Goethe aí, né? Enfim, é clássica história do homem que vende a alma para o diabo, só que numa narrativa que é em xilogravura e num livro que se utiliza de títulos nos capítulos para narrar esses causos desse personagem. E aí, se a gente pensa que aqui eu estou colocando em dupla, quando a gente chega aqui nesse exemplo, eu espero que esses risquinhos na tela não estejam atrapalhando vocês. Quando a gente chega aqui nesse exemplo da sequência pictórica 2, a gente já passou pela primeira, que é que lê uma página. Agora, quando a gente entra na sequência 2, a gente busca na página ímpar, que geralmente é a página à nossa esquerda, quando a gente está de frente para o livro, se tem informações nela. Nesse caso aqui, a gente vê que não tem. A página está em branco. Há um silêncio para minha reflexão sobre a página anterior para chegar na página seguinte. Então, o que é que eu faço? Dou a circulada do olhar em busca dessas informações. Não encontro, vou de cima para baixo, da esquerda para a direita e vou para a próxima página. Esse é um movimento num exemplo como esse, certo? Então, o circular continua acontecendo, só que aqui tem a entrada do elemento virador de página. Quando esse elemento virador de página entra, ele é um elemento físico do livro, que ele tem uma questão de tatilidade, só que a gente não percebe, mas é ele que move o livro, então é uma questão cinética. Então, a gente está aqui falando de movimento do livro que acontece porque eu acionei. Mas prestar atenção a isso é muito sutil, porque está sempre sugerido. Porque quando a gente está fazendo a leitura da esquerda para a direita, significa que na leitura tradicional do romance seria isso, né? Segue a página, virar de páginas. Só que aqui a gente pensa assim, antes de virar a página, eu vou circular toda a imagem, fazer a leitura, tanto linear quanto circular, antes de dar o virar de página. E isso é muito essencial para todo o livro-imagem, até hoje. Então, eu trago mais um exemplo histórico, que é da Ruth Carroll, What Whiskers Did, esse livro que é clássico mesmo, ele foi refeito nos anos 60 pela Ruth. E aqui a gente tem uma sequência de 3 duplas, que é dessa garotinha que vai sair com o cachorro dela, só que esse cachorro dela, ele sente um cheiro e sai em disparada, e aí o que acontece? A gente tem, a ocupação da página esquerda, 2, a gente tem a quebra da moldura. A gente vê a quebra da moldura nas 3 duplas. O que seria a quebra da moldura? A gente está falando de design gráfico, espaço gráfico da página. Então, quando a moldura é rompida, significa que o livro acontece para além da moldura do livro físico em mãos. Então, tem coisas acontecendo que a gente tem que ficar muito atento. Porque se esse cachorro, na figura número 2, está correndo contra o virar de página, como se ele estivesse indo no contrário do elemento virador de página, né, porque ele está indo para a página anterior, a gente volta. Ele está nos indicando para voltar na página e prestar atenção a outros detalhes. E aí a gente volta e dá sequência. Já na página 13, a gente vê que o coelho que ele
encontrou e que o lobo assustou tanto ele e o coelho, foge para o elemento virador de página que a gente já entendeu que é o virador de página. Então, a gente faz o que? A gente acelera também a leitura junto com o coelho. Então, tem toda uma gama de elementos visuais, de movimento e de ilustração que a gente tem que estar atento, porque senão a gente vai virar as páginas sem prestar atenção a esses movimentos que a linguagem visual, que eu tenho chamado de linguagem mais pictórica do que visual, nos chama a atenção para agir sobre o livro, para poder dar a ação do livro. Porque quando a gente tem uma moldura fechada, significa que a gente tem que atentar a tudo aquilo que está dentro da moldura. Mas quando a moldura é rompida, tem muita coisa na moldura, mas também tem coisas fora da moldura que a gente tem que atentar. E aí a gente chega na sequência pictórica 3, que é pensando nessa série que a gente acabou de ver, né? Então, os elementos viradores de página, eles aparecem tanto de um lado quanto de outro. A leitura circular e linear acontece nas duas páginas. E aqui, deixa eu voltar um pouquinho aqui. Veja essa figura 2, certo? Nessa figura 2, há uma única moldura. Uma única moldura. Há uma única cena em exposição nessa página dupla. Que a noção de página dupla, inclusive, é algo mais recente, né? Então, assim, quando a gente vê essa exposição de uma única moldura, significa que não são mais duas telas na nossa frente, mas uma única tela. Então, o livro se transformou em algo de duas faces para uma única face em duas. E aqui eu adiciono, se vocês conseguem perceber, muito sutil, esses movimentos aqui, essas duas setas entre essas duas páginas que vão e voltam. Então, a gente tem a leitura linear, a leitura circular e o ir e vir entre uma página e outra, entre a página ímpar e a página par, entre a página esquerda e a página à direita, sempre circulando na busca de novos significantes. Isso aqui, gente, é bem gramática básica para a leitura do livro Imagem, tá? Eu trouxe aqui para a gente pensar nisso. Bom, aí eu trago aqui esse exemplo do Juarez Machado, né, que, como eu falei, é conhecido como o primeiro livro-imagem brasileiro. A leitura está fincada no estranhamento. Beijo, Chiklovitz, né? Todos da teoria literária, a gente entende que até hoje esse texto tem que ser lido e relido mesmo, porque o estranhamento é o que faz a duração acontecer, e é na duração que a gente vive o agora de leitura. No recorrente ato de figurar personagens, estou falando desse livro de volta, figurar personagem, veja que não tem nenhum personagem figurado, a gente tem rastro, né? Então, assim, quando esses rastros estão presentes, a gente persegue os rastros na busca do que seria essa presença ausente. Veja que, assim, esse texto dos anos 70, ele já traz uma perspectiva de a gente buscar a nossa linha de informações circulares, mas na linearidade do caminhar desses pés, que eles fazem o caminho da esquerda para a direita. Então, já está o elemento direcionador da leitura nesse rastro. Aí a pergunta, por que ler um livro-imagem? São perguntas, né? Por que ler o livro-imagem? Eu trago aqui um exemplo maravilhoso que a gente tem no Brasil, que é Renato Morricone, que sou muito fã, que ele cria nesse livro, que é um clássico, literalmente, ele é um clássico, é vendido fora do Brasil, inclusive. Ele cria nesse livro uma questão de tratar o livro-imagem para muito além de ser uma sequência pictórica, mas de a gente perseguir os movimentos desse bárbaro. Lembrando, livro-imagem sempre tem uma palavra, é o título. A gente tem que buscar nesse título as chaves possíveis que a gente vai perseguir no livro inteiro. Então, a cada dupla, a gente lembra do título. Bárbaro, bárbaro, bárbaro. E a gente faz as nossas relações com esse bárbaro. Mas, em vez de ficar só falando e sugerindo, vou aqui trazer para vocês a primeira sequência de duplas. O bárbaro chega, encontra esse cavalo, ele está num livro que é vertical, então a gente tem uma altura maior do que uma largura, significa que a ação vai ser mais rápida. Quando o livro está mais concentrado, a ação tem que ser mais rápida para dar agilidade da ação das personagens. Quando o livro é mais prolongado, ele demora, então a gente precisa parar mais. Então ele já vem correndo e a gente vê esse cavalo. Na dupla seguinte, ele já está em cima do cavalo e eles subiram do plano de baixo para o plano de cima. O que aconteceu nessa virada de página, né? Algo aconteceu. Esse bárbaro que montou nesse cavalo, ele está andando por algum lugar. E veja que
a figura dele, desse bárbaro, é uma figura em perfil. Significa que ele tem um direcionamento no caminhar dele. E ele está fazendo qual direcionamento? Da esquerda para a direita. A mesma coisa a gente fala do cavalo. O perfil do cavalo diz isso, da esquerda para a direita. Quando a gente está aqui nessa dupla do lado à direita, a gente tem informações extras, que seria o quê? São morros, ou sugestões de morros, ou como poderia simplesmente dizer, aquarela. Beijos, é isso. Mas não é simplesmente isso. A gente tem aqui sugestão de morros. E o que seriam esses morros? E por que ele está voando? Ele é alado? E na dupla seguinte ele já desce. E a gente desaparece com aquele plano da página anterior, que seriam os morros. Ele desceu. E ele está sendo atacado por pássaros. Quais pássaros atacam bárbaros? Relações a se fazer na memória afetiva, na memória de leituras anteriores. E pensar, ele estava na página anterior, lá em cima, na página à direita. Agora ele está na página à esquerda, aqui embaixo. Há um movimento aqui que quem aciona sou eu. Ele desce quando eu viro a página. Ele sobe quando eu viro a página. Sou eu que estou fazendo ele se movimentar. Esse bárbaro, título. Viramos a página mais uma vez e a gente vê aqui essas serpentes, várias serpentes olhando para cima como se fosse o chão do livro e ele de novo em cima. O que aconteceu? Eu coloquei ele para cima. E aí a gente já entra numa previsibilidade que é o que o livro Códice tem, né? Que é a linearidade de começo, meio e fim. Existe uma previsibilidade, então a gente vai chegar no fim, em algum momento. Ainda mais quando os personagens fazem esse movimento de perfil, de direcionamento muito claro. A gente vai chegar no fim. Mas o que está acontecendo? Que bárbaro é esse? Eles subiram nesse cavalo e eles estão voando, mas depois eles estão no chão. Por que eles estão em cima? Perguntas a se fazer pensando no título. Aí eu estou respondendo, né? Porque leu o livro e imagem. E aí aqui eu trago uma foto que eu fiz todas essas fotos para fazer esse curso. Essa foto aqui é como eu vejo o livro do Bárbaro. Eu vejo ele como um grande carrossel, porque é isso que acontece no final. Não existe spoiler em literatura, gente, tá? Para quem falar, no ponto final, não existe spoiler em literatura, basicamente. Quem acha que tem spoiler em literatura não entendeu o que é literatura ainda. Bom, no final, ele desce do cavalo e é o pai dele tirando ele de um carrossel. E a gente começa a entender o movimento de cima e embaixo, em cima e embaixo, e todos os elementos pictóricos que vão preenchendo o espaço da página, ou embaixo, ou em cima, ou interferindo, mas sempre na previsibilidade de ele estar embaixo e em cima. E aqui, quando eu movimento esse livro, que é vertical, como se fosse um carrossel, a gente consegue compreender um pouco essa dinâmica. E veja que é possível fazer isso porque ele é um códice. Aqui eu trago duas alturas para vocês perceberem. Uma mais por baixo, outra mais por cima. E aí, respondendo mais especificamente a pergunta por que ler o livro imagem, né? 1. Questões de tempo. Nos livros imagens, o tempo ele é curto, breve, durativo. Propiciado pelas montagens articuladas no encadear imagem plástica mais imagem plástica e no virar de página mais virar de página. Isso é uma informação. Espaço. A amostra na moldura, que é a página. O livro é uma moldura já. Se ele tem uma moldura dentro dele, é mais uma moldura, mais uma camada a ser entrada, invadida, desvelada. Então, a amostra na moldura, que é a página, em maior ou menor grau de detalhamento. Esse livro do Morricone não tem tantos detalhes quanto o outro que eu vou mostrar mais para o final. Ele é muito direto, então a gente pega as informações e segue na narrativa, a depender dos elementos do objeto livro, como formato e tamanho, que são uma discussão que eu vou fazer mais especificamente amanhã. E a ação. Então, tempo, espaço e ação. Um incessante mostrar-se, porque a cada virar de página é um mostrar-se de informações novas. Quando a gente pensa em informações novas, a gente pensa, nossa, mas o espelho da Suzy é a mesma coisa. E tudo aquilo que vai saindo do meio do livro, no momento que elas finalmente começam a brincar, tudo aquilo é novo. Tudo aquilo é a ação que interfere na ação delas, inclusive. E quem está fazendo essas manchas de tinta saírem de dentro do livro? Eu, leitor. Eu virando as páginas. Revelar-se de causalidades que afetam o estado de espírito inicial das coisas e dos sujeitos. Aqui eu trago essa clássica referência que eu sempre uso em todo lugar que eu vou falar sobre ela. Suzy Lee fala, parece que os livros de imagens dizem, eu vou mostrar para você, apenas sinta.
E quando ela fala apenas sinta, não é ficar passivo, não, hein? É reagir a isso. Como ler o livro-imagem? Eu gostei que eu botei essas perguntas enigmáticas, né? Aí eu trago aqui um exemplo da Edith Terdi, que é Coisa com Coisa. Não sei se muitos conhecem esse livro, mas ele é ótimo para pensar conto de fada. Deve quebrar uma cabeça, que é uma coisa, mas ele é um livro-imagem. E por que ele é um livro-imagem? Ele tem o título, mas a busca que a gente vai fazer no livro é a nossa de leitura das páginas e da leitura das informações visuais. Comparado ao Morricone, olha quanta informação a gente já encontra na guarda. A gente, como se estivesse numa mesa de ateliê de criação, Edith Terdi, que é uma criadora do livro, uma criadora de histórias, e, enfim, uma artista plástica e escultora, inclusive, né? E aí, quando a gente dá a entrada na narrativa, tem esse recortezinho dizendo era uma vez. E todos os elementos de criação de história, de um ateliê de criação. A página em branco, papéis, recortes, objetos, coisinhas que a gente não presta atenção, repete aquilo que a gente falou hoje mais cedo, o brincar em cima de tudo isso e criar em cima de tudo isso. Porque olha quanta coisa random, aleatória a gente encontra aqui do lado. Todas diretamente relacionadas ao papel, que é aquilo que é a base para a construção do livro. Dando sequência aqui, eu acho que eu coloquei 4 páginas seguidas. Essa daqui que tem um Era Uma Vez. Na sequência, a gente perde os elementos verbais. Eles viram imagem, porque a gente vê um aqui, mas na verdade a gente vê os dedos dessa personagem. Essa personagem é feita de recortes, ela é feita de furadores de página, né? Ela está sendo seguida por uma outra personagem, e a gente só tem o Era Uma Vez em um livro, coisa com coisa. Então significa que aquilo que compõe as personagens são coisas. Aquilo que está acontecendo no desencadear dessas páginas são coisas afetando coisas com coisas. Aí vai parecendo que vai se repetindo, mas a essência é essa, a discussão é essa. E a nossa captura dos significantes está aqui na nossa discussão. Esse livro em específico é bem desafiador, tá? A gente vai buscando, e a gente fica, deixa eu escrever essa história aqui rapidinho, e quando eu vou ler de novo, deixa eu escrever essa nova história que eu li agora. E assim vai. Aí a gente vê aqui na sequência, já aparecem outros elementos. Eu jogo com aquele quadrado preto ali, uma noite estrelada, sugerida. Mas, assim, é só uma sugestão. Mas você pensa que, assim, se tem um Era Uma Vez, é o vocativo dos contos maravilhosos, né? Aquilo que eu falei do Benjamin. Esse livro está trazendo todos esses elementos. Seriam o quê? Guerreiros? É uma jornada do herói? Com certeza é uma jornada do herói, porque eles estão se candeando para o caminho da direita do livro. Então, eles estão caminhando para cá, no linear da coisa. Mas há muita informação no circular da coisa para a gente captar. Eu fico pedindo para vocês pensarem naqueles gráficos que eu coloquei, de página individual, página sequencial e página ida e volta, tá? E aqui como se fosse um monstro que entra. E aqui os dados mais... Anota aí, anota. As sintaxes no livro imagem. Mais uma vez, nada que fechado, são possibilidades de reflexão e possibilidades de ampliação, inclusive, porque, afinal, é uma pesquisa que acontece já desde 2015, que não parou, então significa que ela vai ser sempre atualizada. Então, quando a gente pensa em sintaxe verbal, a gente fala de palavra com palavra. No título, em geral, são oferecidas algumas linhas guias para a leitura interpretativa, chaves de interpretação. Na sintaxe visual, que a gente pensa que seria a primordial, e, em geral, nos livros de imagem, é a primordial, só que dentro dos livros de imagem existe a sintaxe objetual operando juntamente com a sintaxe visual. Mas falando da visual em específico. Imagem plástica, o narrador visual é onipresente, isso é uma informação que não vai mudar. Essa é uma informação pontual, então, assim, o narrador visual, ele é onipresente. Então, a gente vai sempre estar refém de como ele vai nos mostrar as coisas, cabendo ao leitor, como co-narrador, levantar questões do tipo: como esse narrador onipresente está narrando? Até onde ele nos mostra? Por que lá no Morricone a gente não podia ver o que estava lá no fundo do branco? Por que tem tanta informação que a Derdick me deu, mas ela não me deu mais nenhum elemento para construir essa história do verbal?
Ou algo mais figurativo para que eu compreenda essa personagem? Perguntas a se fazer para esse narrador visual onipresente. Na sintaxe objetual, que é uma arquitetônica do livro, a gente tem que atentar para os embates, ou seja, tudo aquilo que vai chocar de informação. Toda vida que a gente vai ter um papel com papel, ou seja, quando a gramatura do papel, a densidade do papel, a porosidade do papel tem alguma relevância ou não na construção desse livro. Os recortes, recorte com recorte. Os recortes, inclusive, são usados como meio de ilustração em alguns livros, caso do Katsumi Komagata. Mas a gente tem, por exemplo, aquele Carvoeirinhos do Roger Mello, que é lindo e é um livro de recortes, que cada página com recortada, ela traz uma significação à medida que ela entra, porque não é só um recorte, é uma cor recortada. Então, é uma cor que invade o preto do livro. Dobra e virada de página, que é algo que eu me especializei no mestrado para falar, que é a margem central do livro e a margem laterais do livro, que é uma discussão para amanhã. E a parada em movimento. O que é a parada em movimento? É fazer aquela sequência que eu mostrei na sequência pictórica. Então, a gente para, olha tanto linearmente quanto circularmente a informação da página aberta e dá movimento nela. A gente dá sequência ou a gente volta para a página anterior e pergunta: o que foi que mudou de antes para agora? E na próxima, o que mudou? O que sumiu? O que entrou? Essas aqui são as informações também de sintaxe visual basiquinhas assim para pensar na leitura de uma ilustração específica ou de uma ação que acontece numa ilustração. Que aqui eu trago da Dondes e Dondes, que é da sintaxe da linguagem visual, é um clássico dos estudos, né, que a gente encontra por aí. Mas eu trouxe aqui pontualmente, eu fiz uns desenhos para vocês seguirem o que eu estou colocando, que ela coloca, para a gente fazer a leitura da sintaxe visual, a gente tem que atentar para ponto, aí eu boto um ponto preto, linha, aí eu boto um segundo círculo com uma linha circundando, que é o contorno, que é o terceiro ponto que eu estou falando, uma direção, que é o que eu estou fazendo aqui, ó, de subir e descer, nessa sequência de bolinhas, o tom que eu boto aqui, que é essa última bola aqui, que ela tem um tom que vai variando de cinza. As cores, eu mantive todas as cores, basicamente, mas eu botei uma sombra e um preto para diferenciar. A textura ela pode ser sugerida tanto pelo papel, quanto pela técnica de ilustração do artista. A escala, a dimensão e o movimento. Essas três aqui, escala, dimensão e movimento, elas são aquelas que a gente acaba passando mais, não prestando tanta atenção. Mas elas são tão importantes para a leitura, porque é elas que vão, inclusive, falar assim, tá na hora de virar a página. Porque quando a gente pega o movimento, que é o último, depois que a gente percebe escala e dimensão é quando a gente vê o que está mais à distância em comparação ao que está mais na figura da frente, aquilo que está longe, aquilo que está perto, aquilo que tem a mesma altura, ou se está um de frente para o outro, será que estão mesmo de frente para o outro? Ou será que eles estão um atrás do outro? Perceber essas dimensões e o movimento é aquilo que vai acontecendo, que eu falei de deslocamento. Para quem quiser entender um pouco mais sobre esses elementos, é legal fazer essa leitura da Dondes, tá? Mas quando eu faço a leitura já de um livro como esse daqui, que é o Monstros, da Amélie, ele tem todos esses elementos que eu fui colocando para vocês, tá bom? Então, eu trago aqui uma sequência de algumas páginas duplas iniciais. Essa é a primeira. Essa personagem aparece, a gente vê essa mundaréu de informação visual em preto e branco, ou seja, as informações em preto e branco, que não são menos importantes do que as informações coloridas, elas trazem uma composição que o nosso olhar, a primeira coisa que ele faz é o quê? Se destacar pelo vermelho. Então, a gente já foca no que seria a protagonista. Mas o narrador nos mostra tudo. A gente vê tudo. A gente não tem controle nenhum. O narrador já mostrou. Então, a gente vai fazer o quê? Perguntas para o narrador. De onde é que essa menina vem? A gente persegue o vermelho e chega na porta da casa dela. Então, ela saiu de casa e tá pichando a parede. Vândala. Viva os vândalos. Aí a gente vai perseguindo, na sequência da rua dela, a gente vê um garotinho no triciclo, a gente vê um cara na bicicleta, a gente vê um carro, e a gente vai se perdendo nesse mundo de informações. Eles não estão aqui de graça. Pensa no livro do Morricone. A quantidade de informações reduzidas para a ação acontecer, e um livro desse que tem tanta informação, sei lá, 10 minutos por página dupla, hein?
É um exercício, né? 10 minutos por página dupla, captou tudo. Aí a pergunta, onde é que estava o carteiro? Ixi, naquela ou naquela? Tinha um cara pintando parede onde? Aí você vai buscar. Esses livros que eu estou falando, né? Que tem um direcionamento, a linha, o contorno, o movimento. Vocês veem, o movimento está fazendo o quê? Qual é o movimento dessa página? É a rua. A rua está fazendo o quê para mim? Vira a página que eu continuo. Porque eu venho lá de trás e vou fazendo aqui esses movimentos ondulares, passo pela protagonista e dou sequência. O que eu faço? Eu obedeço o livro. Aí eu chego já na sequência da página anterior. A rua continua. E agora ela sobe. E aí tem outras informações acontecendo na minha frente, né? A gente vê que essa garota que estava pichando uma parede, agora picha a rua. Com mais informações, mais detalhes. E a gente começa a decifrar esse elemento colorido. Tudo é preto e branco. A linha vermelha é um direcionador da nossa visão, mas mais importante ainda é a rua. Vocês estão captando? Tudo bem? Beth, deu 1 hora aqui, tudo bem? Ok. Bom, dando sequência. O que é que vai acontecer? A gente vai seguir a rua. Vamos para a próxima página. Aí a rua segue também, vindo de cima agora para baixo. O que aconteceu com o personagem que foi desenhado na rua? Ele se tornou um personagem também. Vivo, ganhou vida. Ele saiu do chão e se tornou um personagem que interage também. Ele reage. E ele faz o que com essa mãozinha dele? Ele aponta para onde é que a gente tem que ler. Nosso olhar persegue. Ele olha para trás como falando, olha, gente, o que ela está fazendo ali. E o que é que a gente faz enquanto leitor? É verdade, olha, ela está fazendo. A gente obedece bem bonitinho. Mas por que a gente obedece? Porque a linguagem visual, ela faz isso quando ela explora tudo aquilo que eu fui falando. Dinâmica, movimento, escala. Veja como essas casas são completamente desproporcionais comparado a essa personagem que tem uma vassoura na mão. Isso é escala. Isso é perceber que o que está em primeiro plano, o que está em maior destaque, é mais importante para a gente prestar atenção. Porque tem uma ação aí acontecendo. E aquilo que vai ficando em segundo plano, a gente não deixa de prestar atenção. Mas não é o que está no nosso foco. Isso é linguagem pictórica. Eu acho que é muito mais do que linguagem visual. Isso é linguagem da picture, da imagem, que é plástica. E a gente persegue ela porque ela está na sequência. Dando sequência. Aqui mais um monstro que ela criou, mais um que ganha vida. E agora vai aumentando. Então, assim, são muitas informações que a gente vai seguindo e veja que aquilo que eu falei do Morricone acontece aqui também. As personagens estão meio que em perfil, elas estão em movimento, só que quem coloca esses personagens em movimento sou eu ao virar a página. A garotinha que é protagonista, ela cria. Quem bota os personagens em movimento sou eu. Quando eles saem do que seria o desenho para virar um monstro tridimensional nessa página, sou eu que faço, porque fui eu que acionei. Aqui, para quem já teve aula comigo, vai conhecer que todos esses aqui, que são todos os elementos necessários para conhecer, tá? Se eu passei ali uma sintaxe básica, eu acho que pensar nesses elementos que eu vou discutir aqui, eles são muito importantes depois que a gente compreende todos os elementos da Dondes. Se a gente presta atenção a todos esses processos de perceber a linguagem visual, tal como a semiótica coloca, né, a semiótica pisciana, a gente vai captando o processo perceptivo. Então, quando a gente capta isso, a gente consegue atentar a maiores detalhes que tem na página. Não se desespere, gente, esse curso vai estar no YouTube, tá? Então, vai dar certo, não precisa sair capturando tudo. Vamos, então, aqui falar do que seria aquilo que compõe a linguagem visual dentro da linguagem na perspectiva pisciana, ou seja, da semiótica pisciana, né? Então, a linguagem visual é formada por formas visuais, não representativas, figurativas e representativas. O que são as formas visuais não representativas? É tudo aquilo que é qualidade, é tudo aquilo que é impacto, é tudo aquilo que a gente não consegue falar assim. É isso, quando a gente fica só assim. Silêncio de reação. É quando a gente não consegue dar um nome, é quando a gente não consegue dizer, é isso. Aí eu trago aqui um exemplo da Tomi Otaki, que é essa imagem, sem o título, só com a data. O que é isso? É um amarelo. Puro movimento de amarelo. Pura potência de amarelo. E a gente vê aqui, porque a gente já está treinado no olhar, na circularidade, que há uma concentração de amarelo no centro.
Então, há uma tensão direcionando para o meio dessa imagem. Significa que esses espaços, assim, meio que riscados em branco nas bordas, são mais esparsos, então são mais leves. Mas no meio tem algo acontecendo. É o amarelo que está acontecendo. Mas é a gente que está lendo. Aí aqui eu trago outra, que é como se fosse o inverso. O centro, ele tem uma liberdade maior. A gente vê aqui como se fosse uma força saindo do amarelo, uma força branca saindo do amarelo, que fosse essa da tela de pintura. A tela quer falar também. E aquilo que seria a potência do amarelo mais concentrado vai para as bordas. Então a gente tem aqui um movimento que o nosso olhar faz, inclusive, né? De concentrar, de expandir. Olha como é que a arte trabalha, né? Não, gente, ela é basicamente a nossa amiga. A arte faz isso com a gente vai percebendo aos poucos. Bom, aí eu trago aqui o Mondrian, esse classic. O que é que esse quadro quer dizer? Nada. Ele é. Ele não quer dizer nada, ele é. Então, formas visuais não representativas. A gente vai falar, são quadrados? Tudo bem. São retângulos? Tudo bem. Mas, antes de tudo, é vermelho, é branco, é preto, é azul, é amarelo. E aqui, que é o meu preferido de todos, Kandinsky, que é puro movimento. Você vai buscar um elemento figurativo aqui, você não acha. Você só vai ver movimento. É tudo escapando, tudo está se movendo. Aí você vai pegar um vermelho, se parou num amarelo. Aí você vai seguir o amarelo, se parou no azul. O que acontece? Você não consegue nomear nada, você só vive a cor e o movimento da cor. Isso são formas visuais não representativas. Elas são icônicas, elas são sensações. Daí a gente passa para as figurativas. As figurativas é tudo aquilo que diferencia uma figura fundo. Ou seja, quando aquilo que vem para frente, a gente identifica em comparação com o que está atrás. E aí eu trago aqui os exemplos das artes, porque fica mais fácil, inclusive, de fazer comparação, né? A gente tem aqui esse Picasso, que a gente vê uma mulher com um violino, mas a gente vê caixas, a gente vê riscos, a gente vê grafite, a gente vê papel, a gente vê tudo ao mesmo tempo, e essa mulher vai escapando, porque a gente vai olhar de perto o rosto dela, já virou outra coisa. Então elas são figurativas, elas vão figurando, a gente consegue ver figura funda, ou seja, aquilo que a gente identifica como um cabelo significa que algo atrás não é o cabelo, para a gente falar, isso é o cabelo. E quando a gente percebe isso, a gente perde, porque a gente vai estar olhando outra coisa já. Esse é o movimento da figuração. Ele vai acontecendo, mas não se fecha ainda. Ela é uma ação indicial, deixa rastros do que pode ser. Mais uma do Picasso aqui, que a gente não sabe nada do que está de frente, do que está de lado, quem está indo para qual direção, porque aqui é uma representação do caos, né? Então a gente tem aqui uma imagem com a representação do caos, e a pintura é um caos. Só que a gente consegue ver traços do que seria um rosto, traços do que seriam mãos, pés, braços. Um cavalo? Não sei. Tem uma lamparina? Pode ser. Será que é uma lamparina mesmo? Mas saiu de uma nuvem. Você vê que você vai perdendo aquilo que você acha na pintura. E aí você segue, seu olhar segue, buscando. Aí esse clássico do Cézanne, essa aqui a gente vê assim, uma montanha ou uma floresta. Não, gente, isso aqui é só pintura mesmo. A gente vê que é só pintura, só tem pintura aqui. Tem mais nada, é só isso. É azul, é amarelo, é branco. Não tem montanha, não tem céu, não tem floresta. Vocês que estão falando. E aí vocês entendem que eu estou falando de figurativo? É aquilo que vai ganhando esse espaço, só que assim, não se fecha. Alguém levantou a mão, foi isso? Respondo? Célia, David... Luiz, eu estou anotando aqui as perguntas. Acho que se a Célia Tá. quiser perguntar alguma coisa, pode fazer no chat e você continua com a apresentação, senão a gente não termina, tá bom? Tá bom. Então, eu vou pular essa. Vou para as representativas. Vocês viram que eu vou fazendo um percurso de pensar a leitura da estrutura da imagem, a leitura dos elementos que compõem a imagem e a leitura das imagens. Eu acho que essas etapas, elas são muito importantes para a gente fazer a leitura do livro-imagem. Porque quando a gente não
percebe essas etapas, a gente deixa de captar informações que estão no livro, e aí acontece aquilo que é muito comum de dizerem, né? Ah, aqui é só para criar uma história? Não, gente, tem uma história. O livro Imagem tem uma história de começo, meio e fim. Não é para você falar, ah, a partir dessa página vou desenvolver uma história. A não ser que isso seja uma atividade. Aí é outra coisa. Mas o livro Imagem tem começo, meio e fim, e a gente tem que aprender a ler esse começo, meio e fim em tudo aquilo que está guardado nos elementos da linguagem visual pictórica. Bom, formas representativas é tudo aquilo que foi passando de não representativo, ou seja, sensação, foi ganhando figuração e figurou. Então, tudo representa. Todos os gestos representam, a roupa representa, a expressão no rosto representa, o cabelo representa, a flor representa, tudo representa, tudo diz algo, tudo traz uma informação. Então, tudo tem que ser atento, tudo tem que estar atento. Então, a gente não pode deixar passar, por exemplo, o fato de ter uma das ninfas com a flor na boca, olhando para esse demônio. Entende? A gente não pode deixar nada escapar, porque tudo representa na composição do todo. Mais uma clássica. Por que que estão cobrindo ela? Por que que é ela em cima desse lugar? Por que que essa perspectiva de fundo lá atrás? Por que esse mar? Por que esse vento? São perguntas que a gente faz para esse narrador visual que é onipresente. Esse aqui é um clássico para os estudos da imagem, né? Eu acho que todo mundo que faz alguma pesquisa, como ler imagem, vai parar nessa imagem, porque essa imagem tem tudo. Tudo nela representa alguma coisa, inclusive o reflexo do espelho no fundo da pintura, que é no centro da imagem, gente. Se a gente tira tudo e deixa como se fosse um grid de design, a gente vai ver no centro do espelho. Então, tudo é pensado, até a matemática da simetria. Aí só para finalizar a representativa, eu trago um Tomi-Otaka do início da carreira dela, né? Que é bem representativo. A gente identifica aqui flores, casas, ruas. Não é simplesmente o amarelo em sua potência. Vamos para um desafio bom aqui? Vamos lá. Como ler um livro imagem? E eu trago essa maravilhosa Suzy com Onda, que foi o livro que eu penso que deu uma mudada na perspectiva do que é o livro-imagem a nível mundial, e eu falo isso por conhecer essa obra dela e por conhecer já de estudos sobre livros-imagem, que esse livro fez esse impacto, e esse foi o livro que colocou a Suzy no mundo, né? De 2008, inclusive, foi um lançamento mundial. Bom, já de cara, na capa desse livro, quando a gente faz a leitura linear, ou seja, da esquerda para a direita, de cima para baixo, a leitura circular, o que é que a gente identifica? A gente vê uma menina olhando para o mar. Só que o título é Onda. A gente vê o mar, a gente não está vendo a onda. A gente vê gaivotas, umas mais à distância, outras mais próximas. Por que a gente consegue ver isso? Porque a gente já entendeu que existe perspectiva, que existe distanciamento, que existe direcionamento. E aí, quando a gente está falando de perspectiva, o que acontece com esse livro em específico? A garota está olhando no centro da capa do livro para o mar. Quem está olhando para o livro? Nós. Quem está olhando para o centro do livro? Nós. Então é como se a garota fosse falando assim, ó, ei, me imita, vem aqui comigo e olha para mim, para esse mar. E a gente está fazendo o quê? Olhando para o mar em busca do quê? Da onda, que é o título, que é a palavra, o signo verbal visualmente inscrito na capa. Vamos lá, já na guarda a gente tem esse pequeno desafio aqui que eu acho maravilhoso. A gente tem aqui uma técnica da Suzy que ela coloca, né? Um papel laminado e uma água diluída com tinta, e ela coloca isso nessa cor, né? Que é cor prateada. Quando a gente está falando de um livro que é sobre onda e na capa tem uma garota olhando para o mar, quando a gente chega na praia, que a gente vai botar o pezinho na areia, que a água vem do mar, molha a areia e sai, o que é que acontece com a areia? Ela fica desse jeito. Então, a gente tem aqui uma expressão visual que é não representativa, se a gente for usar os termos do que a gente está falando, que a gente só vê aqui o quê? Movimento de tinta diluída em água num papel, né, prateado. A gente não está falando aqui que é areia, mas eu estou já colocando essas imagens de semelhança aqui. Então, a gente está na areia molhada do mar. A gente está entrando nesse espaço. Lembra que o livro-imagem ele é muito breve, ele é curto, ele é durativo.
Então, ele marca cada instante que a gente vive de cada dupla. E isso é só a guarda. O que eu faço? Eu vou lá e dou um zoom. Você consegue captar onde é que a água ficou acumulada no mar, da areia? Aí você já está na areia. Você esqueceu que você está no livro, você já está na areia. Aí você fica buscando, olha, será que foi aqui que soltou aquelas bolinhas de ar? Você fica buscando esses elementos, porque está dado visualmente para a gente. Nesse livro que tem o título Onda. Vamos buscar a onda. Bom, depois que ela chega na areia, e aí eu trago aqui só uma sequência rápida de imagens de páginas duplas desse livro, que é quando ela percebe a presença da margem central do livro, interferindo na relação dela de amizade com o mar. Que a onda ainda vai chegar. Ela chega e corre, que é a brincadeira, né? De chegar na água e sair correndo para não se molhar. Só que quando ela corre, ela percebe que a onda, que seria uma marola do mar, fica presa no meio do livro. Como que eu percebo isso? Na busca da esquerda para a direita, o que está acontecendo, de cima para baixo, o que está acontecendo. A ação está concentrada onde, quando eu percebo todos esses elementos? No meio do livro, onde a ação está acontecendo. A gente tem uns elementos falando para onde é que a gente deveria estar olhando, que são as gaivotas fugindo aqui para a esquerda, que é para onde a garotinha também estaria correndo, mas ela vira o rosto na direção do mar. Então a gente para e muda também. Tudo isso são elementos que são figurativos de figura e fundo, que são também representativos, mais na página à esquerda. Então, a gente identifica gaivotas, a gente identifica a garota, a gente identifica as dunas, as falésias, mas quando a gente chega na página da direita, a gente vê tinta azul e branco. E aí a gente pensa, a gente está no livro da onda, significa que isso aqui deveria ser o mar, né? Estou assumindo que é o mar. Eu estou dizendo que é só tinta azul e branco. Aí fica claro de vocês. Mas aí eu vi na sequência dessa dupla o seguinte: ela reage para assustar esse mar, e o mar se espanta, né? E aí todo mundo festeja junto com ela. Só que nessa fuga do mar, a gente vai percebendo aquilo que seria o início do livro. Aqui bem no... olha o detalhe. Bem aqui no cantinho do meio dessa página à direita, bem aqui embaixo, como se fosse areia molhada. Ela não é azul nem branca. Ela é uma diferença, ela é um cinza. Significa que ela ficou molhada, aquele espaço ficou molhado. Há um rastro de algo molhado, então eu já vou assumindo. Então o azul realmente é o mar. Estou assumindo, então, que o azul é o mar. Eu vou nomeando, mas nada que está nomeado, nada que está dito, isso é isso. É um livro-imagem. A gente persegue apenas o título. Aí ela para observar. E vem essa marola mais forte e bate no meio do livro. Os pássaros passam e ficam que nem ela encarando também. Mas veja o que acontece, vê o mais intenso. A gente começa a ver um movimento na tinta azul e branco que vai se parecendo com uma onda. Ainda não é a onda. O título é a onda. Então significa que é uma onda. Uma onda. Não são ondas. Não é uma, é onda. Então a gente está buscando essa onda. Aí tem essa página que é clássica demais, eu acho que assim, todo mundo que vai falar de Suzy Lee tem que usar essa página, porque a pergunta que fizeram para ela é um defeito de impressão, amiga. Deu ruim quando você fez o original? Você mandou para a gráfica errado? E ela teve que responder para todos. Não, gente, é só assim mesmo, tá? E o que acontece? A garota some com a mão, os pássaros somem também, e a água vai mais para trás. Significa que algo está sendo transformado. Algo está sendo invadido. Como eu percebo isso? Buscando todas as informações que eu tenho. E comparando com as anteriores. Ela atravessa e ela olha para a margem, ao olhar dela. Ela olha para a margem do livro. Ela fala, gente, eu atravessei. Que louco, não? E aí o que acontece? O mar chega de novo perto dela. Vão fazer essa amizade. E aí tem aqui o movimento que eu trago nessa sequência, que é da formação de ondas até que a gente chega na grande onda do título. Que ela está aqui segura, né? Tem a margem do livro, não vai cair em cima dela, e acontece isso. Para mim, isso aqui é o que intitula esse livro. Essa página dupla é o que intitula esse livro. É nessa página dupla que a gente tem o que nessa página dupla? Formas visuais não representativas. Aqui é só azul, aqui é branco do papel, aqui é movimento.
É tudo aquilo que a gente sente de onda. Pensa na palavra onda. Então, é um impacto da onda. E é isso que aconteceu. Ela sumiu, os pássaros sumiram. O que ficou aqui presente foi a onda. Foi o impacto da onda. E o que acontece na sequência? O mundo foi transformado. O que era branco foi invadido por um azul. Que azul é esse? A onda invadiu o branco. Significa que a gente estava realmente na praia ou a gente está num sonho? Porque o céu era branco. A onda invadiu e deu o chablau nela, o tibum foi nela. Por que o céu ficou azul? Porque o azul da onda, que é essa página, invadiu a gente. Porque a gente se permitiu esse azul chegar na gente. Então a onda não chegou na gente. E aí vem os elementos de fora, de novo. Ó. Vem os pássaros, a roupa da menina ficou azul como o céu. Todo mundo foi impactado pelo azul, inclusive a gente. Aí eu falo azul, mas eu poderia estar falando de onda. Bom, então a gente está se caminhando. Eu trago aqui a narração no livro-imagem. Vejam que foram várias camadas para falar de leitura do livro-imagem, até a gente chegar na narração. A narração é a última parte, e eu trago aqui esse exemplo só para a gente dar uma entrada na discussão, que eu vou discutir ainda e apresentar um outro exemplo, que é esse livro A Bruxa e o Espantalho, da Jujuba, que esse é um livro, quando a gente pensa na perspectiva de narração, e aí, lembrando, né, que o que eu falei no livro-imagem, o narrador visual ele é onipresente, então a gente sempre está obediente ao que ele vai nos mostrar, a gente só pode ver o que ele nos revela. Então, o que seria a narração? Então, narração é colocar em ação a narrativa, né? Narrar. Então, assim, se eu, enquanto leitor, entro, o que é que eu vou poder narrar a partir disso? Né? Se eu fosse ler a onda, quem eu assumiria? A personagem? A garotinha? Eu seria a onda ou eu seria as gaivotas? Quem eu assumiria? Aí, nesse livro em específico, a gente tem esses dois elementos que são o espantalho e a bruxa, né? Aí eu trago aqui uma sequência de 4 duplas, que a gente tem aqui, vamos pensar em todas as informações que a gente juntou até agora, né? A gente tem aqui um horizonte que tem muito mais céu do que chão, mas a gente sabe que tem um chão porque a gente vê os telhados, né? Mas a gente tem um céu, e esse céu é noturno, mas ele não é só noturno, ele é acinzentado, então ele é em outra ambientação, ele tem um clima. E aí o que a gente vê lá em cima? Umas palavras onomatopeicas, daquele barulhinho da roda. Então a gente imagina já o som, mas o som está escrito visualmente. Ele entra como uma informação adicional. Ele está narrando essa palavra? Não. Essa palavra que está escrita aqui, em forma de imagem, ela está apenas adicionando informação ao movimento dos pés da bruxa no triciclo dela. Triciclo, né, gente? Olha o nome que eu boto pro negócio. Aí eu sigo para a dupla seguinte. O que é que eu tenho aqui nessa dupla seguinte que tinha na anterior? Essa bruxa com essa rodinha, com essa bicicletinha. Só que na anterior a gente só tinha as partes de baixo dela. Então significa que a gente está se pegando em quem para dar a leitura desse livro? Nela. Só que os elementos que tinha na página anterior, que é o céu, ele se mantém aqui. Então a gente está no mesmo ambiente. A gente virou a página, a personagem está nos dando a segurança. Nossa, eu ainda estou no mesmo livro, eu não virei a página e apareceu a onda, por exemplo. A gente vira a página e fala, nossa, eu ainda estou no mesmo livro, segundo que aquela personagem foi a que eu vi na página anterior. Aí você volta, né? Só para... Deixa eu só verificar. É a mesma. Aí você dá sequência. E aí você vê que ela está numa sequência de bruxas, né? Que estão todas fazendo o quê? Se direcionando para direita. Aquilo que eu falei, tem sempre um direcionamento. Elas estão todas indo para a direita, todas estão de vassoura, menos ela. Ela é como se fosse a fora da curva, a estranha, a que não entrou para o clube, a que ficou para trás, ou a que quebrou a vassoura, vai saber. Essas informações a gente só supõe, a gente se pergunta, porque o que a gente tem a nível de narração visual já está dado. E a gente vai se perguntando, o que aconteceu? Por que será que ela está com essa rodinha? Muito bem, aí de repente, pá, um pássaro. Ué, esse pássaro, deixa eu voltar, ele estava na anterior. Interessante, por que será? Ele é gratuito? Vamos ver se ele é gratuito. Na dupla seguinte, quem é o elemento que nos traz para a dupla seguinte? O pássaro. Então, aquelas informações que vão entrando, vão nos direcionando, vão nos trazendo, vão nos ambientando, vão nos atualizando.
E a gente vê aqui que a noite, ela vai perdendo os elementos da noite. Vocês veem? As nuvens vão sumindo. Vai ficando apenas uma textura de noite. Aquilo que eu falei de formas visuais não representativas, só sensação de noite. A sensação de noite permanece, só que aquilo que figura, que é o pássaro, que é a nuvem, que é o espantalho, vem para frente, eles vêm para meu foco de atenção. E a gente tem esse pássaro, aliás, esse espantalho, que ele está fazendo o quê nesse gesto corporal dele? Ele está olhando para cima. Significa que, assim como nós, ele também está olhando para cima. Esse céu deve ser bonito, viu? Porque, olha, a gente está olhando desde o começo do livro, as bruxas estavam lá em cima e esse espantalho está olhando para cima. E o nosso elemento direcionador de continuidade é o pássaro. Só que o que acontece aqui nessa página em específico? Esse espantalho, ele não está olhando para o lugar que a gente vai virar a página. Ele está olhando para o direcionamento de onde a gente veio. Então, ele está prestando atenção em alguma coisa que veio de antes. De onde a gente, leitor, veio. Da página anterior. E na virada de página, essa informação acontece. O pássaro permanece e a gente vê a bruxa que estava na rodinha cair. O espantalho desapareceu. Então, significa que ela é capaz de o espantalho estar vendo essa cena. Mas isso eu estou supondo. Por que eu estou supondo? Porque a ação sequenciada. Aconteceu na sequência ela cair. E o pássaro vem. Esse pássaro vai acontecendo também. Ele é um direcionador. Ele está se dirigindo para o virar das páginas. Ele está indo para a direita. E tudo isso eu estou captando como? Circulando. A cada duplo eu estou circulando em busca de informações que eu possa acrescentar e atualizar aquilo que eu tenho diante de mim. E esse livro, inclusive, é bem grande. E aí ela cai. A gente finalmente chega no plano de baixo desse livro. E no plano de baixo desse livro, a gente vê um monte de informações, que é essa técnica de colagem, né? Que é uma técnica desse artista. A gente vê essa técnica de colagem que vai colocando as árvores em posicionamentos para dar uma ideia de que existem umas mais à distância, umas mais próximas, aquilo que eu falei de figura fundo. Aí a gente pensa que existe uma profundidade nessa floresta, mas essa floresta ela é composta nessa profundidade do mesmo elemento da noite, olha só. É o mesmíssimo elemento. Então significa que aquilo que é cor, aquilo que é textura da noite, ganha inclusive fundo e chão. Então, a noite acontece aqui nessa página. Perceber esses elementos é fazer as perguntas para esse narrador. Onde é que a gente está? Né? Quem são essas pessoas? Por que ela caiu? Ela é desequilibrada? Ela é destrambelhada? Cadê o pássaro? Eu estava seguindo o pássaro até agora, meu elemento fixo, meu miglis. Perdi ele. Não tenho mais. A gente vê o triciclo dela pendurado numa árvore, o chapéu dela pendurado no outro, então foi um tombo daqueles. E aí você percebe que existem coisas que estão desde o começo. Aí a gente entra para a parte de anota aí. Eu sempre boto essa parte aqui quando eu vou discutir narração em livre-imagem, porque são perspectivas dessa narração possível, tá? A gente está aqui 8h34, talvez a gente acabe um pouquinho, então pode surgir um espaço para a gente trocar mais um pouco, quem sabe. Mas, assim, nessas perspectivas da narração, existem dois momentos que a gente tem que se colocar, né? Porque, lembrando, o narrador visual ele é onipresente. Ponto. Não tem como mudar isso, ele é onipresente. Então, a minha parte, como leitor, como co-narrador, é atentar para o seguinte. Quem está narrando? Como está narrando? Isso é muito importante. A gente sabe, é o narrador visual, que é onipresente. Como que ele está narrando? Ele está te dando tudo o que você precisa? O que é tudo que eu preciso? Na minha busca para a leitura daquelas informações da página dupla, ele vai me dando os elementos. Só que a gente vai compondo na sequência de páginas, nas viradas de páginas. E aí a gente tem, por exemplo, pensando nesse livro que a gente acabou de passar, a gente tinha um pássaro, um espantalho e uma bruxa. Aí eu vou colocar aqui essa diferenciação para leitores mais novos e leitores mais velhos, porque a gente sabe que crianças mais ou menos até os 7 anos, 5, 6 anos, elas não assumem muito o eu, né? Elas assumem sempre o ele, né? A terceira pessoa, para se referir a elas mesmas, inclusive, né? E a partir mais ou menos dos 6, 7 anos, elas assumem esse eu muito mais confiantes, né? Então, para elas é muito mais
para essas crianças mais novas, perspectivas em terceira pessoa, ou seja, perspectivas impessoais. Então, elas olham para o livro-imagem e vão narrando. Uma garotinha chegou na praia, tinha um mar, tinha umas gaivotas. Está narrando o que está ali. Ela não está fugindo da história. Ela está narrando o que está ali. Agora, se for para esse leitor mais velho, que é em primeira pessoa, que já assume um eu, qual perspectiva ele assume? Se eu pensar, por exemplo, no mar. Chegou uma garota esquisita, com vestido, vindo na minha direção. Que medo. Nossa, estava tudo tão calmo até antes dela chegar. Nossa, esses pássaros, que barulho. Quero minha calma, quero minha calma. Ou se a gente pensa na perspectiva das gaivotas. Olha, uma garota para a gente brincar, vamos mexer com ela, vai que ela tem uma comida. Vamos fazer o que ela vai fazer? Ela vai atravessar o livro. Vamos atravessar? Ou a perspectiva da garota, né? Cheguei na praia, estou aqui no mar, vou brincar de me molhar, mas eu não quero me molhar. Peraí, tem um negócio aqui que me impede de chegar na água. O que é isso? É o livro? Viram que foram já 3 exemplos de como narrar em primeira pessoa. Eu assumi um eu, mas assim, para narrar em primeira pessoa, é assumir uma perspectiva. Não dá para narrar em primeira pessoa sendo todos. E aí, inclusive, dá para a gente compor uma narrativa verbal de todas essas vozes. E isso é apenas uma das perspectivas, tá bom? Tudo bem, gente? Vou dar sequência. A segunda é essa daqui. Fazer perguntas que a gente geralmente faz quando a gente lê um livro clássico tradicional ou mesmo um livro ilustrado, né? Quem é o protagonista? Por que isso está acontecendo? Por que eu estou nesse momento dessa história? E nos livros de imagens, onde tudo é breve, curto, por que isso está acontecendo com tanta intensidade nesse breve instante de tempo? Aí a gente tem que perceber o quê? Posicionamento. Onde, como e a ação, liderança. Quem está na frente das ações? Quem está assumindo? Lembra lá do espantalho, da bruxa? Um momento é a bruxa, um momento é o espantalho, outro momento é o pássaro. Quem está assumindo a liderança dessa narrativa visual? Aí se pergunta, né? Como que está assumindo? Por que eu estou dizendo que é ele que está na liderança? Porque ele está presente? Bom, e aí para leitores mais novos, eu penso que narrar o que está sendo mostrado na sequência das páginas duplas em narração impessoal, ou seja, em terceira pessoa, atentando para ações e reações. Garota chegou na praia. O mar fugiu. Garota atravessou a meio do livro. O mar foi mais para trás. Ela atravessou, está na água. O mar sobe. Vai cair em cima dela. Ela foge. Desaparece a margem do livro e tibum. Terceira pessoa. Nada aqui em primeira pessoa. Mas quem estava na minha primeira perspectiva de falando? A garota. E o que estava acontecendo? Ação e reação. Ela entrava, o mar fazia. Ela ia e tá. O mar vinha em cima dela, ela corria. Ação e reação. Ou seja, onde, como, liderança. Já para leitores mais velhos, narrar o que está sendo mostrado na sequência de páginas duplas e narração pessoal, né? Primeira pessoa. Assimilando primeiro uma das personagens como guia de perspectiva narrativa, depois o outro. Mais uma vez, eu boto de novo aquele mar, né? Tem uma garota chegando. Nossa, eu vou para trás. Vai que ela quer se molhar em mim. Não quero. Tenho medo dessa figura nova, inédita, né? Nesse lugar. Eu estava aqui de boa, na praia. E aí o mar vai para trás, né? Só que ele está reagindo a quê? A essa chegada. Ele nem descreveu, só falou que é uma garota. Ele poderia ter descrito. É uma garota com vestido assim, com cabelo assim, assim, assim. Dentro da narração. E aqui a gente está falando narração possível verbal para o livro-imagem, gente. Isso aqui, o livro-imagem, ele existe independente disso daqui. O livro-imagem, ele existe independente disso daqui. Isso aqui é uma perspectiva de a gente assumir essas vozes narrativas, verbal, oral, gestual, inclusive, a partir daquilo que o livro-imagem traz. Aí aqui, assumindo a narração verbal, eu trago maravilhosa, amo até hoje, não vou esquecer nunca, maravilhosa, que marcou minha carreira, marcou minha vida, Ângela Lago, com Outra Vez. Esse livro é de antes de eu nascer, ele é de 84. Então ela já fazia livre-imagem. Daí a gente tem aqui no Outra Vez uma história que, se eu fosse falar assim, qual o enredo? Rapaz, é uma menina sonâmbula que leva um vaso de flores numa casa e volta para casa. E tem um cachorro que vai buscar esse vaso de flores e levar de volta. Pronto, é isso que acontece. Um instante, o livro-imagem é um instante, é muito curto. Só que olha quanta informação na primeira dupla a gente já encontra. Lembra aquilo que aconteceu naquele livro que era todo em preto e branco? Aqui a gente tem caminhos de novo.
Aqui a gente tem uma profusão de personagem que está aqui na nossa frente. O que a gente persegue aqui? A gente tem essa garota que estava na capa, esse cachorro que estava na capa. A gente vê que esse cachorro está com esse como se fosse um regador no rabo, com um tridentezinho de areia que seja no rabo. Significa que ele faz o quê? Ele é quase como se fosse um suporte de tudo que essa garota faz. Porque ela está fazendo o quê? Ela está levando esse vaso de flores. Para onde? Aí a gente tem que, inclusive, indiciar uma placa falando assim, ó, é por aqui. Só que essa garota está dormindo, gente. A gente vai perceber isso no final do livro. Não existe spoiler em literatura, mais uma vez. A gente vai perceber no final do livro que ela estava dormindo. E veja quantas informações a gente capta aqui, viu? Tudo meio desinformando, né? Tudo meio desproporcional. Olha a altura da garota para casa, né? É tudo meio surrealista, de certa maneira, e o céu maravilhoso da noite. Aí, na dupla seguinte, ela chega na casa desse mocinho com essa coroa na cabeça e tem o ato, né, de, ao atravessar um portal, entregar esse vaso de flores. Esse vaso de flores é o nosso elemento de perseguição no livro inteiro. E ele é salvaguardado pelo cachorro o livro inteiro. Só que a gente também está salvaguardando. A gente fala assim, gente, esse vaso vai chegar em algum lugar. Eu quero chegar onde ele vai chegar. Não sei o que vai acontecer com ele, mas eu estou acompanhando ele. E é o que acontece. Nesse momento de transição, de posse, a gente desaparece os outros elementos que a gente tinha na página anterior. E o foco da ação está onde? No meio do livro. Como que eu percebo isso? Na leitura circular. Eu vou buscando tudo que tem aqui em volta. Eu faço da direita para a esquerda, eu busco. Tem mais personagem? Não tem. Tem uma casa, né? Por acaso, essa casa tem um calabouço, né? Mas é só informação. Aí tem esse cachorro que está acompanhando. Ela vai fazer a entrega. Ela entrega, volta para casa, e o cachorro percebe que ele tem que perseguir o vaso, não a garota. E aí voltam as outras informações, os outros personagens. Como que eu percebo isso? Mais uma vez, perguntando, o que está acontecendo? Quem é que está na liderança da ação agora? É esse garoto com a coroa. Por que ele está na liderança com a ação? Porque ele está com o vaso na mão. Perguntas a se fazer na perspectiva de uma narração verbal possível. Ele entrega isso para uma mamãe gato. Aí o que acontece? Agora eu vou pedir para vocês perseguirem essa cabra. Olha o que acontece com essa cabra. Ela vai lá e come uma das flores do vaso. O cachorro aqui morto de cansado, coitado. Ele chega aqui atrás dela já pensando assim, meu Deus, finalmente esse vaso parou. Está numa janela. Aí vem a cabra e come o diabo da flor. Aí o que acontece na sequência? A gente busca a cabra. Ela fugiu. E agora o vaso já está na mão de um gato que está fazendo uma serenata. Olha quanta coisa vai acontecendo num curto espaço de tempo. E sempre o cachorro desesperado buscando proteger o vaso. E a cabra está ali, que a gente percebe, mas na próxima, ela já volta para participar da cena. Então, aqui, aquele elemento que a gente poderia estar perseguindo, que seria uma personagem animal, na verdade, ela é apenas um fortalecedor do elemento que a gente tem que perseguir sempre, que é o vaso. Por que a gente sabe que é o vaso? Porque ele está em toda santa página. Ele é o elemento de guardar, ele é o elemento de proteger, ele é o elemento que a gente faz a pergunta. Gente, já imaginou assumir a perspectiva pessoal desse cachorro? Meu Deus, vai quebrar, me devolve, eu tenho que levar para casa. A menina foi para casa sozinha, Deus sabe se ela chegou em casa, me devolve. Sabe? Isso é na perspectiva pessoal. Agora imagine em terceira pessoa, né? A cabra levou o vaso de flores até o gato. O cachorro, coitado, já estava cansado, mas ele estava latindo em busca. No final, o latido do cachorro fez parte da serenata do gato. Olha só quantas informações a gente consegue trazer a partir do que tem aqui. E eu não estou exatamente criando uma outra história. Eu estou narrando verbalmente o que tem aqui. Bom, então eu deixo aqui para hoje essas referências, que são as mesmas de amanhã. Amanhã eu vou focar no livro-objeto, mas aí amanhã vai ter muito livro-imagem-objeto. E então a gente vai pegar todas as informações que a gente pegou hoje, vai dar uma continuidade amanhã. Não se preocupem, gente, vai para o YouTube, né? E é isso. Nossa, Luiz, essa é a hora do aplauso, né? Se fosse no presencial, estaríamos todos te aplaudindo de pé.
Muitos elogios, muitos elogios, viu? Depois Que legal, gente. as pessoas gostaram muito, curtiram muito, elogiaram muito. Tem algumas perguntas, eu acho que a gente tem um tempinho, não é? Uhum. Para você, de repente, até aprofundar alguma questão. Eu não anotei o nome das pessoas para dar tempo de ir anotando a pergunta em si, tá? Então, não sei quem fez, mas acho que interessa para muita gente. Quando você estava discutindo no início o livro Good Man, e aí a pessoa ficou com essa dúvida, né? Que era um livro para qual público? Juvenil. E a ilustração, aí ela ainda fez esse comentário, a ilustração já era direcionada aos adultos antes de ser direcionado para a criança. Eu acho que você podia comentar um pouquinho sobre essa questão do público, né? Porque o livro Imagem, ele traz esse desafio. Não tem idade, né? Exato. É um livro sem um público definido. Não sei se você quer aproveitar para comentar um pouco. Eu vou comentar, Beth. Obrigado pela pergunta. O contexto de criação do Godman é 1929. É quando acontece uma revolução nos Estados Unidos por causa da crise, né? A quebra da bolsa, Naquele momento, há um olhar para o livro, enquanto o objeto é impresso, de outra maneira, porque ele sofre uma pequena revolução, ele se barateia. É quando acontece o pocketbook, naquela virada dos anos 20 para os anos 30. E aí, nesse contexto de livros começarem a circular mais, esses livros que vêm com narrativa pictórica para uma maioria de pessoas extremamente analfabetas, adultos inclusive. Lembrando, inclusive, que crianças chegavam, fase adulto, que é para uma criança naquela época, 14 anos já é um adulto, né? 14 anos já é um adulto. Então, naquele negócio, acabou-se a infância, que não tem adolescência, já é adulto. Porque já está uma massa de trabalho, já é um operário de fábrica. Então, nesse contexto, esses livros, eles eram criados para esses leitores analfabetos, que poderiam ser adultos, como poderiam ser crianças. Né? A idade não importava, porque eles não iam ser alfabetizados mesmo, eles eram pobres. Então, o contexto que eles tinham, o que é de cultura? Cinema mudo, né? O cinema mudo é uma fortaleza assim, da linguagem visual nesse período das três primeiras décadas do século XX. E esses livros que vêm com a proposta de narrativa pictórica, eles são exatamente esse lugar onde o livro que se barateou começa a circular com esse tipo de narrativa muda, mas sem perder a qualidade estética de narrar ações, reações, intensidades, closes, usando inclusive as técnicas do cinema, né? Então, assim, quando a gente pensa nesse livro, tem essa técnica da xilogravura, gente, o século XIX inteiro foi xilogravura. Então, assim, a xilogravura que chega no Gosme, ela só é mais trabalhada. Então, assim, é um livro que é para adulto, é um livro que é para criança, porque ele é um livro que ele traz as informações da natureza, das personagens, de perfeições do rosto, que a gente lê na sequência, não é só uma página, é na sequência, na construção, é na relação com o título do capítulo, na relação com o título do livro, porque é isso que a gente vive no livro Imagem hoje. É essa relação que a gente faz. É a sequência pictórica com o título. É a sequência pictórica com o título. Então, isso independe de idade. É a captação do instante que o livro Imagem traz, enquanto um objeto que traz uma narrativa breve, uma narrativa de instante, e uma narrativa de puro impacto perceptivo. Eu espero ter respondido. Sim, muito bem. Acho que pode ir explorando depois amanhã também, né, Luiz? Não se esgota, né? Tem mais aqui uma pergunta, assim, né? Te reconhecendo como especialista em Suzili, perguntando se você tem notícia de uma reedição da trilogia da Margem aqui no Brasil. Da trilogia que é o livro teórico, né? Esse daí eu não sei. Eu sei que a companhia vai lançar dia 31 de maio a reedição do Espelho, né? Depois de 2017 saiu A Onda, reeditado. 2018 saiu Sombra, reeditado. Aí agora é dia 31 de maio, então no final desse mês vai sair Espelho, reeditado. Eu acredito que, assim, o próximo passo seja sair
esse livro que, na verdade, é uma referência para todo mundo. Então, assim, talvez seja o caso. Eu não estou dizendo que vai acontecer, eu estou supondo que vai acontecer. Sei lá, um ano atrás, quando a gente fez uma live no Instagram, Beth, eu falava, gente, nem saiu o espelho. Cadê o espelho? Tá aí, um ano depois saiu. Vai indo, né? Acontece. Luiz, outra pergunta aqui. Qual a diferença entre visual e pictórica? Tá bom. No visual, a gente encontra os elementos, inclusive, do verbal. Porque a expressão verbal, quando ela não é oral, ela é visual. Ela é uma tipografia, ela é uma letra escrita no papel, ela é caligrafia, então ela é visual. Então, quando eu falo de imagem visual, é isso. Quando eu falo de imagem plástica, eu estou falando de outra coisa. Então, pictórico, como eu falei, vem da palavra picture, que é em inglês, é o termo para falar de imagens plásticas, que é diferente de imagem da palavra. Então, eu prefiro não confundir quando eu uso visual, porque como eu sei que visual, eu, Luiz, entendo visual como para a palavra e para a imagem plástica, eu prefiro diferenciar o que é palavra e o que é imagem plástica desse sentido, usando pictórico e não visual. Ótimo. E tem também uma pessoa pedindo para você falar um pouco da guarda do livro, no livro ilustrado, a importância da guarda, né, dentro do projeto como um todo, e se você tem algum livro para indicar sobre o assunto. Sobre guarda? Eu entendi que é sobre guarda. Tá. A guarda, se a gente vai olhar, ele sempre é um elemento, na verdade, presente nos estudos sobre livro ilustrado. Se a gente pega o clássico livro da Sophie van der Linden, né, para ler o livro ilustrado, ela fala da guarda. A própria Nikolaeva e Scott falam sobre a guarda também. A guarda, juntando a informação de que muitas pessoas já falaram, ele é como se fosse o jardim de entrada da casa. A guarda é assim, a gente saiu, passou do portão, tem um jardim entre o portão e a casa, é a guarda. A guarda é como se a gente estivesse atravessando o limiar da capa para entrar no miolo. Então, a guarda é esse espaço que fala assim, você está em casa, bem-vindo, vamos agora aqui comigo. E é isso, a gente já está seguindo lá do título, na capa impresso, na lombada. A gente está fazendo essas entradas. Só que na guarda é esse momento de ambientação. Às vezes, até aquelas guardas que são apenas cor, essa cor é uma forte presença no livro inteiro. Às vezes, na sutileza da linha de costura, viu? Tem livro onde a cor da guarda se repete na linha de costura só do livro. E a gente só vai perceber isso quando a gente está mexendo no livro. Então, a guarda é um grande, eu vejo como um grande jardim de entrada. Ele é um local de entrada no limiar. O limiar, para quem entende um pouco de limiar, estou falando de Walter Benjamin, eu estou falando aqui de umbral, de passagem de um espaço para o outro. Tá? Então, a guarda é isso. E para pesquisa sobre guarda, eu não sei te falar nomes, mas eu sei que se você buscar na internet essa palavra no Google Escola, coloca lá livro ilustrado, aí bota, sei lá, entre aspas, livro ilustrado depois guarda, você vai encontrar pesquisas sobre isso, porque é um tema presente em pesquisas em português, em espanhol e em inglês. Em francês não é muito. Muito bem. Eram essas as perguntas, pontualíssimo, né? Você viu como a coisa está assim, ajeitadinha? Mas a gente tem uns minutinhos, eu não sei se a Célia, que levantou a mãozinha aquela hora, se ela está se sentindo respondida ou se ela quer elaborar a pergunta agora. Nem sei se ela ainda está por aqui. Eu não sei olhar. Célia, você está aí? Tem tanta gente que para olhar, tá? Mas, enfim, eu acho que ela deve estar satisfeita, Luiz. Bom, muita informação, muita coisa para pensar, muito livro bom para ler, para reler, né? E amanhã a gente continua. Amanhã a gente deixa um tempinho a mais para as pessoas poderem fazer mais perguntas, né? Tem uma troca maior. Pode ser, Luiz? Sim, o Parabéns planejado demais é esse. Parabéns demais pela sua fala. Foi maravilhosa. Todo mundo adorou. Aproveite esses minutinhos para dar uma olhada aí no chat para você curtir o feedback.
tá bom? Obrigado, Agradecer todos e todas que participaram aqui com a gente, pelo interesse, pela presença. Ademir, querido, obrigada também pelo apoio de sempre. Não sei se você quer fazer alguma consideração, alguma recomendação para quem está participando sobre hoje, sobre amanhã especialmente, né? Isso, está me ouvindo? Sim. Bom, já estamos encerrando já a lista de presença, né? Então, as pessoas que querem receber o certificado terão que assinar amanhã também, né? Então, nós faremos, né, as duas listas de presença.